Graça e paz preciosa do nosso Senhor Jesus, estamos em mais um vídeo do canal. Motivo de muita alegria e gratidão a Deus. Vim com mais um vídeo no canal e hoje tem um tema específico, né? O papel da mãe cristã. Eu quero compartilhar tudo com vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, se inscreva, vá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui marcado. Mas não fique de fora dessa família, viu? Porque eu garanto que mesmo em meio à correria, eu vou estar gravando sempre uma palavra, algo para estar engrandecendo o nome do Senhor aqui nesse canal, que é feito somente para engrandecer o nome do Senhor, para a honra e glória dele. Então é isso, vem comigo. E vamos lá, deixa eu compartilhar a palavra de Deus com você. Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, do versos 4 ao 7. Mas nós vamos dar ênfase no 6 e o 7. E diz assim a palavra de Deus: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás ao teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarão delas quando te assentares em tua casa, quando andares pelo caminho, e quando te deitares e quando te levantares. Falar do papel da mãe cristã, né? Falar do papel da mãe cristã nos dias de hoje é assim, bastante forte, né? Porque o papel da mãe cristã hoje é uma missão. É uma missão que Deus nos dá, cuidar dos nossos filhos, ser a primeira discipuladora, apresentar Jesus no nosso lar, apresentar Jesus para os nossos filhos. E isso é uma missão dada por Deus para cada um de nós, né? Quem é mãe discipuladora sabe disso, né? A responsabilidade, o tamanho, a responsabilidade que é discipular, educar, evangelizar primeiro os nossos filhos, né? E aí, o papel da mãe cristã é ser essa primeira intermediária entre Deus e os nossos filhos. É através de nós, através de cada mãe, é que a gente vai ensinando aos nossos filhos, moldando o caráter deles e, de alguma forma, discipulando-os, ensinando ele no verdadeiro caminho. Essa missão, ela é dada por Deus, ela é direcionada por Deus, porque ser mãe é ser o primeiro exemplo, a primeira pessoa a evangelizar é nós que temos que ser, né? E essa é a nossa missão. Então, transmitir valores, transmitir ensinamentos bíblicos, princípios, promessas, inserir palavras, instruir eles no caminho, isso é papel nosso. Não é um papel que tem que ser delegado a outras pessoas. Ele pode até ter outras lideranças espirituais, mas primeiro contato com Deus ele tem que ter conosco dentro do nosso lar. Isso é muito importante. E aí, esse ambiente seguro de fé, esse ambiente que acalma, que dá todo o suporte de amor, é guiado pelo exemplo. Exemplo, mãe. Hoje eu falo o papel da mãe cristã, mas isso serve para a mãe e para o pai, né? O papel de guiar esse ambiente seguro, né, ensinando no caminho de Cristo, é nosso, dos pais. O papel da mãe cristã. Esse papel é meu, é seu, é nosso. Então, tem vários temas que envolvem essa missão, que inclui, o primeiro deles é o exemplo e o testemunho. É como eu falei, né? Exemplo em testemunho, a importância da mãe viver uma fé autêntica, a importância da mãe viver uma fé verdadeira, uma fé onde ensina pelo exemplo, onde o filho veja nela uma fé cristã inabalável, autêntica, verdadeira, constante, né? E isso é muito importante para transmitir esse primeiro valor de uma forma mais profunda, porque vamos falar, qualquer um fala. Mas quando nós falamos pelo exemplo, pelo testemunho, é diferente. Então, os nossos filhos são da mesma forma. Nós vamos conseguir discipulá-los e cuidar deles de uma forma mais
ampla, quando nós tivermos uma fé autêntica, um testemunho, para poder incentivá-los a ir nesse caminho em encontro a Jesus. E aí, o próximo é discipular no lar, né? Como eu discipulo no lar? Ensinando os mandamentos, ensinando a palavra de Deus, ensinando a orar. E tudo é uma oportunidade de ensinamento. Até sentar na mesa é uma oportunidade de ensinar nossos filhos. Até no momento de comer é uma oportunidade, uma desobediência, alguma coisa que ele faça durante o dia é uma forma de discipular nossos filhos. Então, tudo isso a gente discipula com amor, muitas vezes tem que ser um pouco mais rígido, no sentido de ríspido, né? Falando com mais dureza com relação a algumas coisas, porque o pecado a gente tem que tratar dessa forma, né? Com mais dureza, mas ensinando os mandamentos e orando nossos filhos é a forma de nós discipulá-los no lar, através dos cultos domésticos, através dos momentos em família, sentar à mesa, isso tudo nos ajuda a discipular os nossos filhos. E o próximo papel, né, que envolve a minha missão, é ensinar ele a ter a dependência em Deus. Reconhecer que a maternidade traz desafios, traz sobrecargas. É desafiador você ser mãe, muito desafiador, independente de quantos filhos você tenha. É uma missão desafiadora, mas que também é uma missão que te dá o privilégio de você discipular, cuidar, amar e instruir o seu filho no melhor caminho. Então, uma das coisas que nós devemos fazer é ensinar ele a ter dependência em Deus, a não depender emocionalmente das pessoas, mas sim de Deus, porque nós devemos preparar os nossos filhos a ter responsabilidades, a ser homens direitos, homens com caráter, mulheres com caráter, pessoas que ali sejam pessoas diligentemente instruídas no caminho, como diz a palavra de Deus aqui, no 6, ensinarás os mandamentos do Senhor aos teus filhos e falarás quando você sentar, falarás quando você andar no caminho com ele e falarás quando você estiver deitado e quando você levantar. É essa a nossa missão. Então, a responsabilidade do futuro, da futura geração é nossa. Essa responsabilidade de ensinar o caminho, levar ao Senhor, é nisso. E aí o que eu tô falando para vocês, isso tudo que eu falei com vocês, o que é que tem a ver com ser mãe? É porque nós não podemos ter uma linguagem, minhas irmãs, meus irmãos, de que tudo é normal, sabe? Precisamos colocar uma visão nos nossos filhos e orientá-los ele com relação à vivência, à vida, estudo, mundo, visão de reino, não só aquilo que nós podemos instruir eles no natural, mas podemos instruir eles nas emoções, nos sentimentos. Isso é ser mãe. Ser mãe é um papel assim que não vem com receitinha de bolo e nem bula de remédio, mas é uma missão que a gente aprende exercendo. E assim, é todos os dias aprendendo, né? Você aprende primeiro a palavra de Deus para depois você ensinar seus filhos. Então, nada melhor do que você instruir ele no melhor caminho, dizer o que é certo e o que é errado, do que ele aprender na rua ou perguntar para amigos o que é certo e o que é errado. Então, que os nossos filhos venham ter essa liberdade em nós de perguntar primeiro para nós o que é o certo, o que é errado, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus, né? Por mais que existam líderes religiosos que cuidem de jovens, que cuidem de pessoas, mas você como pai e mãe tem que ser o primeiro exemplo do seu filho, né? Ele tem que se espelhar primeiro em você, na sua vida cristã, né? E aí eu quero falar aqui para você, mulheres da Bíblia, que nos ensinam a ser como mãe. E aí tem algumas mães na Bíblia que nos inspiram, né? Maria confiou sem entender, né? Foi lhe dada uma missão e ela confiou sem entender.
O anjo veio, disse que ela ia gerar um filho do Espírito Santo, o Espírito de Deus, o próprio Jesus, e ela confiou sem entender, foi exemplo, foi ali a que deu à luz, nutriu, né, instruiu. Jesus teve uma base, uma família, pai, mãe, ali, né, tendo Deus, mas também sendo instruído por uma família natural, né? Então ela confiou sem entender, né? E isso nos mostra que a gente tem que confiar em Deus sem entender e discipular Ele no melhor caminho, né? Outra mãe que nos ensina, Ana. Ana nos ensina a entregar a Deus aquilo que nós mais amamos. Ana queria muito ter um filho. E a forma dela agradecer a Deus foi entregando o filho a quem mais ela amava, a Deus, sem entender. Então, quando a gente ama verdadeiramente, a gente entrega aquilo que a gente ama a Deus, sabe? Porque Ele cuida da melhor forma, né? Outra mãe que nos ensina, Joquebede, agiu com fé em meio ao medo, né? Ela cuida, gera, e em meio à matança dos meninos, né? Ela gera Moisés e ela age com fé mesmo em meio a circunstâncias de medo. Então, assim, essas mães nos ensinam, né? O quanto a gente deve ensinar os nossos filhos a ter constância, a ter uma vida diante da vontade de Deus, a ser instruídos não por mente, mas pelo Senhor. É como a palavra de Deus fala, né? Que ensinarás diligentemente teus filhos a amar o Senhor. Quando você deitar, quando você se levantar, ensine eles diligentemente a amar o Senhor. A maternidade ela não precisa ser perfeita, porque não existe perfeição na maternidade. Não existe mãe perfeita, não existe pais perfeitos. Existem pais que decidiram ensinar o que é melhor, o melhor caminho. Aonde foi erro na vida desses pais, eles estão ensinando a não errarem no mesmo lugar. E essa é a nossa missão, instruir os nossos filhos a não errarem aonde nós erramos. A maternidade em si, ela não traz uma perfeição, né? Ela transforma o caráter dos nossos filhos. Quando eu mergulho na presença de Deus, eu me torno parecido com Ele e eu também trago um legado para a minha geração. E é esse o motivo pelo qual nós temos que todos os dias orar e pedir a Deus. Nós devemos ser tão apaixonados por Jesus que os nossos filhos vejam em nós exemplos, testemunhos, como essas mulheres que eu citei na Bíblia como mães, são exemplo hoje que nós venhamos ser os exemplos dos nossos filhos a ser falado. Então, não existe perfeição na maternidade, não existe nada perfeito, mas a gente aprende com Cristo todos os dias. E é isso que a gente tem que se agarrar todos os dias, né? É nessa palavra que a gente tem que ensinar os nossos filhos todos os dias a amar o Senhor de todo o seu coração e ensinar todos os dias, sentando à mesa, levantando, deitando, para que isso se inculque na mente deles e eles possam viver uma vida plena, onde não errem, onde nós erramos, e que eles vivam o melhor de Jesus. É isso que eu desejo para cada um de nós, para cada um dos meus filhos, e que eu sei que é cada um de vocês também deseja, né? Porque qual é o pai e a mãe que desejam mal para o seu filho? Todos desejam bem. E é isso. Maternidade não precisa ser perfeita, ela só precisa ter Jesus. Que Deus abençoe você, que você permaneça comigo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, me siga no Instagram e eu volto qualquer hora.